O mistério de Dyatlov, o silêncio da montanha morta. Eles subiram a montanha como heróis. Desceram como o maior enigma forense do século XX. O que faz um grupo experiente caminhar calmamente para a própria morte na escuridão? Apague as luzes e coloque os fones de ouvido. Eu sou o Dark Forense e vou mostrar a vocês que a resposta não está no que eles viram, mas no que eles sentiram. A história raramente nos oferece finais limpos, mas o que aconteceu nos Montes Urais em fevereiro de 1959 não é apenas um final sujo, é uma violação da lógica humana. 9 alpinistas experientes, jovens, fortes, a elite do Instituto Politécnico dos Urais. Eles partiram em uma expedição para alcançar o pico Otorten. Na língua do povo Mansi, Otorten significa, agourentamente, não vá lá. O objetivo era o pico Otorten, mas algo estava errado naquela topografia. Olhando os mapas hoje e analisando a forma como o vento bate na encosta da montanha morta, percebemos que o local forma uma espécie de anfiteatro natural. Conforme o grupo subia, o tempo piorava, mas não era apenas frio. Os diários recuperados falam de um desconforto, uma ansiedade que não condizia com a experiência deles. Imagine caminhar contra o vento e sentir não apenas o gelo na pele, mas uma vibração estranha dentro do peito. Um mal-estar súbito, uma náusea sem causa física. Eles não sabiam, mas estavam entrando na boca de um instrumento musical geológico colossal. E ele estava começando a tocar. A noite do dia 1º de fevereiro chega. Eles montam acampamento na encosta exposta. Uma decisão tática questionável, ou talvez eles não conseguissem mais pensar com clareza. E então, o evento desencadeador. Vamos aos fatos físicos, a cena do crime. Quando os socorristas encontraram a barraca no dia 26 de fevereiro, ela estava colapsada e coberta de neve. Mas o detalhe que faz qualquer historiador ou perito criminal estremecer é este. A barraca foi cortada por dentro. Lâminas afiadas rasgando a lona em múltiplos pontos. Pergunte-se, o que faz 9 pessoas em sã consciência destruírem seu único abrigo contra um frio de 30 graus negativos? O que estava dentro daquela barraca com eles? Ou melhor, o que a barraca se tornou? Relatos psicológicos sugerem que, sob certas condições de pressão, o ser humano pode sentir um pavor primordial, irracional. A sensação absoluta de que há alguém ali, respirando no seu pescoço, observando na escuridão. Eles não saíram para pegar lenha. Eles saíram em pânico total. A maioria sem botas, correndo para a floresta escura, preferindo a morte certa pelo gelo do que permanecer nem mais um segundo dentro daquele abrigo vibrante. Eles fugiam de um monstro que não podiam ver, mas que seus cérebros gritavam ser real. Eles desceram a encosta. O grupo se separou. Sobre um cedro, 2 deles, Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko, tentaram fazer uma fogueira. As autópsias mostram que eles tinham pele arrancada nas mãos. Eles tentaram escalar a árvore em desespero. Para ver o quê? A barraca? Ou estariam eles alucinando? Eles não estavam subindo para fugir de um animal. A posição sugere que estavam desesperados para olhar para algo, olhar para a barraca lá em cima. O que eles viram? Uma luz? Uma avalanche? Ou apenas a escuridão absoluta? Mas antes do fim, a mente prega peças cruéis. Um fenômeno conhecido como despimento paradoxal. Quando o corpo entra em falência térmica, os vasos sanguíneos dilatam subitamente, criando uma ilusão de calor extremo. A vítima, congelando até a morte, começa a arrancar as roupas em um delírio final. É a mente gentilmente mentindo, enquanto o corpo desliga. Eles morreram de hipotermia. 3 outros tentaram voltar para a barraca. Morreram no caminho. Seus corpos estavam voltados para o acampamento, congelados em posições de luta contra o vento. Mas não lutavam apenas contra o ar. Lutavam contra uma pressão invisível que esmagava seus sentidos, desorientando-os, impedindo-os de raciocinar que a morte estava na neve e não no som. Os últimos 4 foram encontrados meses depois no fundo de uma ravina, sob metros de neve. E aqui, o mistério forense se torna brutal. Lyudmila Dubinina, a mais jovem das mulheres, e Semen Zolotarov
tinham lesões internas catastróficas, costelas pulverizadas, o tipo de trauma que vemos em atropelamentos por caminhões. Mas não havia hematomas externos. A pele estava intacta. Como ossos são esmagados sem que a pele seja tocada? É como se uma mão gigante tivesse apertado seus tórax, ou como se uma onda de pressão massiva tivesse passado por eles. Lyudmila foi encontrada sem a língua e sem os olhos. A explicação oficial foi decomposição, mas num cenário onde tudo aponta para o terror sensorial, a imagem é simbólica. Ela não podia mais gritar e não queria mais ver. Eles foram vítimas de uma violência limpa, cirúrgica e invisível. Uma força que atuou de dentro para fora. Durante décadas, falou-se em IETs, alienígenas, testes militares secretos da KGB. Mas a resposta mais aterrorizante talvez seja a que une a física à psicologia. Existe um fenômeno conhecido como infrassom. Quando ventos fortes atingem picos de montanhas com a geometria específica do passo Dyatlov, eles podem criar o que a física chama de rua de vórtices de Kármán-Vent. Isso gera ondas sonoras de frequência extremamente baixa, abaixo de 20 Hz. O ouvido humano não escuta o infrassom, mas o corpo sente. Estudos modernos provam que o infrassom afeta o sistema nervoso central. Ele causa náuseas, vibração nos globos oculares, gerando alucinações visuais e, principalmente, um pavor incontrolável e instintivo. Aquele acampamento, naquela noite, se tornou uma câmara de ressonância de medo puro. Eles não foram mortos por espíritos, eles foram levados à loucura e à morte pela própria montanha, gritando em uma frequência que o cérebro humano não consegue processar. O arquivo oficial soviético concluiu o caso citando uma força natural irresistível. Eles estavam certos. A força era o som do próprio silêncio, vibrando na escuridão. Comenta aqui embaixo. Se esse caso te deu arrepios, não esquece o like e se inscreve no canal para mais mistérios que a realidade não explica. Até a próxima!